Olá, tudo bem? Eu sou Luísa Andrade, expert em cartonagem com papel, e hoje eu vou te ensinar a fazer essa caixa toda em passo a passo, desde o empastamento até a montagem dela. Então, vamos começar. Esse modelo aqui para o Dia dos Pais eu decidi fazer com papéis todos impressos. E que papel é esse, por exemplo, que a gente vai fazer o nosso empastamento? Empastamento é a técnica de revestir a parte interna da nossa caixa com papel, né? Ou com algum outro material que você queira. Eu aqui só uso papel. Esse aqui é um papel craft, tá? É daqueles que vem em bobina mesmo, porque o meu papel craft que eu compro em papelaria acabou. Então eu resolvi usar esse e deu super certo. Ele é legal para fazer efeitos assim, amadeirados, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o nosso empastamento. Como é que a gente faz o nosso empastamento? Esse é o empastamento mais tradicional, mais antigo, e é o que eu costumo fazer mais aqui no meu ateliê. Então, eu preciso de quê? Antes de mais nada, para fazer o empastamento, eu preciso de um rolinho e cola. E também, sempre bom a gente usar uma ferramenta como essas, que é a nossa espátula. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. A cola que eu uso é essa, é a da Tec Bond PVA Extra, tá? Então, vou colocar aqui. Olha como ela é boa, gente. Ela é bem espessa, sabe? Eu gosto porque ela seca super rápido e gruda quase tudo. É muito, muito boa. Para papel, ela é a melhor. Então, você passa aqui assim, ó, o teu rolinho na cola. E a gente, para fazer o empastamento, a gente passa a cola no papelão, ok? Então, passa ali na parte interna da tua caixa. Como é a primeira vez que eu tô passando cola nesse rolinho, o rolinho tá seco, eu vou caprichar mais na cola, tá bom? Passa em tudo, não esquece nenhum cantinho. E aqui, como foi que eu fiz? Como eu já tenho as medidas da caixa e eu já... O que que eu fiz para fazer o empastamento e saber qual é o tamanho certo? Eu peguei as medidas da caixa, assim, ó, medi esse comprimento e essa largura e fiz uma impressão nessa medida, tá? Somando todas as laterais e o fundo, que a gente chama aqui na cartonagem de tamanho justo, tá? Então, eu venho aqui assim, ó, coloco a minha impressão para baixo e colo a caixa no papel. É assim que você tem que fazer. Aí, você ajusta aqui a linha, tá? Certinho, colou, centralizado, bonitinho, vira e agora a gente vai alisar com a nossa espátula. Simples assim, sem dificuldade. Aí, esses quadradinhos que ficaram aqui pra fora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. A gente vai cortar com estilete. Então, eu pego aqui agora a minha base de corte. Junto com o meu estilete. E vou fazer o refile, né? Assim que a gente chama aqui também na cartonagem. Vou refilar a minha caixa. Então, a minha caixa, se você reparar, ela tem essas emendas aqui. Então, essas emendas são maravilhosas. Não é emenda, na verdade, é encaixe. Esses encaixes são maravilhosos exatamente pra gente fazer aquele processo de encaixar uma lateral na outra. Vou já mostrar como funciona. Se tiver ficado um pouquinho aqui assim, ó, sobrando, você tira também. Porque se você não tirar o papel que sobrar aqui, você vai ter dificuldade. Então, repara que nisso, ó, as minhas caixas todas têm encaixe, tá? Como é feito esse encaixe? O desenho da minha faca de corte, que é uma estrutura de madeira com aço, exatamente nesse desenho aqui, ó, no desenho que eu quero da minha caixa, eu quem faço. Aí mando pro meu faqueiro e o meu faqueiro faz a minha faca de corte. E a faca de corte é utilizada para a gente fazer o corte das nossas caixas com alguns tipos de máquina. Eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina que é a máquina da Extenso Máquinas, uma máquina elétrica, de corte e vinco elétrica. A minha tem a boca de 80 centímetros, então
serve, a gente consegue utilizar facas de corte de até 70 centímetros, é sempre 10 centímetros a menos do tamanho da faca de corte. E com isso eu consigo trabalhar com pouquíssimo esforço, ou quase nenhum na verdade, porque eu só encaixo a minha faca de corte ali e simplesmente mando cortar a minha caixa. É muito simples, muito rápido. A máquina das Tenso Máquinas, ela tem, por exemplo, ela faz a pressão, ela tem rolos. E você aperta na chave reversora, ela começa a rolar de um lado para o outro. Aí você coloca ali a tua faca de corte junto com o teu papelão, passa, já sai do outro lado cortado. É a coisa mais linda, é muito bom. Prático, rápido, a gente faz vários cortes aqui de uma vez, em questão de segundos, assim, cada corte. É muito bom. E com isso, os meus desenhos das minhas facas de corte, eu já peço para o meu faqueiro fazer com esses encaixes. Por quê? Facilita muito na hora de montar a tua caixa, agiliza, você faz a montagem bem mais rápida. Olha só. Olha que perfeição de corte, tá vendo? E na hora de montar, a tua caixa não vai... um lado não vai para o outro, mais para frente, mais para trás, não. Porque o teu encaixe tá perfeito aqui, ó. Uma lateral tá encaixando na outra de forma perfeita. Aqui, o ideal, quando você faz empastamento, é você deixar secando por pelo menos 24 horas. Por que é legal a gente deixar secando por 24 horas? Porque essas laterais aqui, esses vincos, quando a gente subir as nossas laterais, quando a gente fizer isso aqui, ó, não vai ter vinco nenhum, não vai engelhar nada do papel, tá? Então, por isso que é interessante você fazer a tua caixa, pelo menos esse processo do empastamento, com uma certa antecedência, tá? Então, deixa secar por 24 horas e aí você vai ter... o papel não vai levantar aqui, não vai descolar. E aí você vai ter uma caixa absolutamente perfeita, tá? Como são todas as minhas, porque eu faço assim com essa antecedência. Mas de qualquer forma, olha só como ficou absolutamente perfeita, perfeita. E agora a gente vai fazer a montagem da caixa. O que você vai precisar nesse momento? Você vai precisar de uma cola com suporte para fechar todas as laterais. Então pega aqui, aperta, fecha a lateral. Você vai fazer isso com todas as laterais. Precisa passar cola, Lou? Não precisa. Essa fita durex já vai super, assim, segurar. Porque é uma fita durex larga, se você reparar, tá? Não é qualquer fita durex. Aquela fininha não serve. Ela vai soltar. E por que eu uso fita durex ao invés de fita crepe? Que a maioria das pessoas que trabalham com cartonagem com tecido usam fita crepe. Porque simplesmente a fita crepe, ela deixa um relevo, ela é bem mais grossa. E aí com isso, vou tirar aqui, você acaba que tem um acabamento nas laterais, sempre onde tem as emendas assim, né, as bordas da caixa, fica aquele alto relevo. Eu não gosto, porque o tecido esconde, mas o papel não, né? É muito fininho. Então, aqui a gente vai começar lembrando, repara aqui na caixa original, a parte que vai ficar no fundo, que é o encontro, né, das bordas do papel, que é o nosso acabamento, a gente vai deixar para essa lateral menor, porque é ela que vai ficar para trás, vai ficar escondida, tá? Então, a gente vai começar a nossa caixa passando cola no fundo menor aqui, e vamos colocar bem aqui assim no cantinho, assim que a gente vai começar a nossa caixa, tá? Essa lateral aqui, ela tem que dar volta na caixa inteira e tem que sobrar por pelo menos 1 centímetro, tá? Então, vamos lá. Aqui, vou voltar a minha cola, colocar mais um pouquinho aqui, porque eu já tenho quase nada de cola. O rolinho absorve muita cola nesse começo, até ele encharcar por completo. Então, venho aqui... Vou passar cola aqui nessa parte menor e vou encaixar bem ali no cantinho, tá? Lembrando, tem que deixar aproximadamente 1 centímetro, deixa eu mostrar,
Tem que deixar aproximadamente 1 centímetro para baixo, sobrando e 1 centímetro para cima, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Aqui você pode alisar para tirar todo tipo de bolha, deixar bem lisinha aqui a tua arte. E você, o teu papel. E aqui você vai passar aqui o rolinho em toda essa extensão. E aqui você tem que cuidar, tem que tomar cuidado aqui com essas laterais, tá? Pra não subir ou não descer. Alinhou certinho, vamos alisar. Aí você dá continuidade, aqui é muito fácil, bem tranquilo. O que você fizer em uma, você faz em outra, até que a gente precise encontrar as duas pontas do papel, tá? Repara aqui nas duas pontinhas, tem que estar a linha, formar alinhada. E aqui a gente vai fazer o nosso encontro dos papéis, o nosso acabamento com pincel. Não passa muita cola aqui não, tá? Só um pouquinho, só pra poder juntar ali, pra não ter excesso de cola. Simples assim, olha, que fácil. Aí, esses 4 cantinhos, né, tanto os de cima quanto os de baixo, a gente aperta um pouquinho assim, e a gente vai fazer centralizado, né? E agora a gente vai cortar esses cantinhos pra virar pra dentro. Cuidado, não corta muito chegando no papelão, porque senão, na hora de virar, fica aparecendo o papelão. Vai fazer aqui nos 4 cantinhos. Assim você corta bem rápido. Pronto, cortei tudo. Vou tirar daqui minha sujeirinha. E agora a gente vai virar pra dentro, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Nesse momento, é importante você tomar cuidado com a quantidade de cola, tá? Então, eu passo bem pouquinho e eu sempre começo por essa lateral maior. Eu passo no papel, mas também passo aqui, olha, no papelão, nessa parte de cima do papelão. Então, eu venho aqui, ó, viro pra dentro, empurro desse jeito. E, com a ajuda da minha espátula, eu aliso aqui. Deixar ela bem lisinha. Toda vez que você fizer uma lateral, você sempre faz a outra lateral na sequência, tá? A oposta. Então, eu venho aqui. Mesmo esquema, pouquinha cola. Passa aqui a cola em tudo. Levanta, vira. Cuidado pra você não encostar a arte no que ficou de cola aqui na tua bancada, tá? Alisa. E agora a gente vai para as laterais menores. Vira. Alisa da mesma forma. Até é legal a gente alisar com a espátula, porque faz mais rápido do que com as pontas dos dedos, tá? Vira aqui. Prontinho, a parte de cima tá 100%, tá absolutamente perfeita. Isso aqui, o que que é? Nada. Tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é exatamente a mesma coisa. Só que eu sempre ando com um paninho assim, ó. Tem até uma dica que eu dei, que é um truque que eu uso aqui, né, de acabamento. Tá lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, corre lá, porque tem muito conteúdo, tem várias dicas legais sobre cartonagem, empreendedorismo, tá? Luiz Andrade Atelier. Facinho, facinho. Então, passa a cola aqui. Aqui você não se preocupa com a quantidade de cola. E é interessante que você passe também a cola aqui, ó, entre o papelão e o papel. Essa parte de baixo ninguém vai ver, então pode passar cola aqui, assim, de olhos fechados, sem problemas, tá?
Pronto. Você pode até passar em todos os lados de uma vez. Vira um lado, vira o outro. Repara na sequência. Sempre a lateral maior primeiro, depois a lateral oposta. Aí aqui é legal a gente dar uma reforçadinha só nesses cantinhos, porque aqui não tem cola, né? Já que a gente já cobriu esse lado. Então, aí aqui não tinha passado cola, ó. Então, passa aqui, vira. E a mesma coisa aqui, só nesses cantinhos. E vira. Tua caixa tá pronta. A caixa mesmo em si tá absolutamente pronta. Se quiser reforçar aqui, pode também. É legal esse paninho também pra fazer isso, ó. Tirar o excesso de cola da espátula pra não sujar a nossa arte. Prontinho. Nossa caixa tá 100%. Agora a gente vai fazer a nossa tampa. Vamos lá. Enquanto ela fica aqui secando, não precisa deixar secando, tá? Só pra gente dar sequência aqui na próxima etapa. A gente vai pegar a nossa arte, que já tá laminada. Essa aqui é uma arte que vai fazer o revestimento de toda a tampa, né? Da tampa por completo. Inclusive, ela é tão grande que mal cabe na câmera, mas ó, coube aqui. Deixa eu tirar essa sujeirinha. Só pra que você veja o tamanho dela, bem grandona. Esse aqui é um papel, chama opalina, é um papel gráfico. E esse papel gráfico eu compro em... Olha, ficou até um pedacinho aqui de fita crepe. Eu compro na VSP Papéis, tá? Não tem problema aqui. Ficou só um pedacinho na hora de laminar. Aqui não vai dar nada, não. Eu compro ele em tamanho gráfico, então ele tem 66 centímetros por 96. Aí, toda vez que eu vou fazer a minha impressão, a minha impressora é A4. E toda vez que eu vou fazer a minha impressão, eu sempre configuro a minha impressora para deixar 2 centímetros a mais do tamanho da minha impressão. Por exemplo, digamos que essa, eu não lembro de cabeça qual é o tamanho dela, tá? Dessa impressão. Digamos que essa impressão tenha 58 centímetros por 14. Então, se ela tem 14 de largura, eu vou configurar a minha impressão e até cortar o papel com 2 centímetros a mais. Então, eu corto 16 por 60, tá bom? Não tô dizendo que é essa medida aqui, porque eu não lembro mesmo. Só tô dando, explicando como funciona. E aí, eu mando imprimir, depois eu faço a minha laminação. Essa aqui é uma laminação fosca, até mesmo pra tua arte durar, né? Pra não ficar saindo, não cair água nem nada e borrar. E pra ser um presente eterno mesmo, né? Então, aqui a gente vai dar uma sequência dessa forma. Eu vou colocar aqui só para que você veja. Então, é tampa, lombada e tampa, desse jeito. Aqui a gente vai usar, inclusive, 2 ferramentas, que na verdade, uma só. Eu acho que eu só tô com essa aqui. Mas tudo certo, ó. A gente vai usar essa ferramenta aqui, que é a régua T, tá? Que é pra gente ajustar aqui exatamente para dar o espaçamento perfeito entre uma e outra, tá bom? Aqui você tem que deixar sempre a mesma margem em todos os lados, tá bom? Essa margem eu deixei aqui de aproximadamente 1,5 cm, tá? Então, aqui tem 1,5 cm, aqui tem 1,5 cm. E você, só de olhar, você já consegue perceber que ela tá com o mesmo espaçamento, tá bom? Então, vamos afastar aqui e agora eu vou começar a colar. Nesse momento, eu passo cola no papelão, tá? Vou afastar um pouquinho aqui que dá pra ver. Ao invés de passar no papel. Se esse papel fosse um papel adesivo, perfeito. Aí, eu tiraria o liner e colaria aí direto. Mas como não é um papel adesivo, eu vou passar cola no meu papelão. Então, eu venho aqui, ó, deixo a margem de aproximadamente 1,5 cm para cada lado, tanto nas laterais quanto aqui em cima. Tomar cuidado para não ficar torto. Deixa eu olhar aqui de frente, né? Um pouquinho mais para lá. E quando você passa uma quantidade de cola assim boa, você tem essa liberdade de, por exemplo, afastar, caso você erre o espaçamento, caso você coloque torto. Então, você consegue colar e, precisa virar um pouquinho, você empurra e tá tudo certo. Aqui que vem a minha régua T, que por sinal, essa régua T aqui é da Casa Criativa Atelier, tá? Tem tudo que você possa imaginar para cartonagem lá na Casa Criativa Atelier. Deixa eu caprichar mais na minha cola aqui.
Agora eu vou passar na lombada. E vou fazer exatamente o mesmo processo, tá? Toda vez que eu colar o papelão no papel, eu sempre preciso fazer o quê? Virar e alisar. Colei, viro e aliso. Sempre, sempre, sempre. Pra fixar bem o papelão no papel. Agora, minha última parte aqui, que é a tampa. Passa cola, espalha direitinho, passa cola em tudo. E agora a gente vem. É muito importante que o teu alinhamento fique perfeito aqui, tá? Vira. E agora vamos alisar. Agora, a gente vai cortar os 4 cantinhos aqui, tá? Desse material. E a gente vai virar pra dentro, ok? Você pode usar uma ferramenta como essas, por exemplo, que é um fio de cabelo e cortar assim, ou pode cortar também com um estilete, ou você pode, como eu, já ir no olho e deixar aqui aproximadamente 2 milímetros, tá? De distância. Esses 2 milímetros de distância, eles vão fazer total diferença no teu acabamento. Agora a gente vai passar cola aqui, ó, nessa lateralzinha, tá? Primeiro a gente começa sempre com a maior primeiro. Vou tirar aqui essa cola, descer um pouquinho mais. Aqui ficou bom, né? Então, vamos lá. Aqui pode carregar um pouquinho mais na cola, porque a gente vai ter um acabamento, tá? Então, pode passar mais cola. Ó, já acabou minha cola. Vou passar mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho aqui. E essa cola é maravilhosa, seca super rápido. Prontinho, passa também nesses cantinhos, tá? E passa a cola também aqui, ó, entre o papel e o papelão, sempre. Aí você vai levantar assim, olha, pra grudar aquele cantinho ali do papelão e vai virar. Como esse material tá empastado não, desculpa, ele tá laminado, ele fica um pouco mais, digamos, durinho, um pouco mais resistente de colar pra virar. Mas é assim mesmo, tá? Mesmo esse sendo um papel 120 gramas. E quem é que nesse momento vai te ajudar a virar bem esse papel? A tua espátula. Aqui, ó, tua espátula. Aí você vem, e é importante que você force sempre de fora pra dentro. Depois você vai alisando assim. Pronto. Aqui, olha, já tá bem coladinho. Só esse canto que eu ainda não fiz, mas tira o excesso de cola pra não passar a cola aqui na tua arte. Sempre de fora pra dentro, você reparou? Alisa bem. Toda vez que você fizer um projeto assim, que é bem comprido, ele é mais chatinho mesmo de grudar, tá? Os projetos menores, eles são bem mais rápidos e fáceis de grudar. Mas gruda, você vê, né? Aí você amassa o cantinho, passa sempre de fora pra dentro, tá bom? Ainda que levante um pouquinho, não tem problema, porque a gente vai passar outra arte aqui por cima. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Carrega na cola pra você ir mais rápido. E passa no cantinho. Isso é, assim, primordial, esse cantinho aqui, tá? Pronto. Passou bastante. Agora você vira aqui, ó. Assim. Vira pra dentro. Já pode até, ó, virou, já vai
Dando uma forçadinha aqui com a espátula. Depois você vai pro outro lado. Empurra o cantinho pra dentro. E empurra o cantinho pra dentro. Dá mais uma reforçada aqui, tira o excesso de cola. Pronto. Agora a gente vai passar a cola nesse cantinho menor aqui, nessa lateral menor, no papel apenas, tá? Assim. Viu como é mais rápido? Olha, cola rapidão. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E o nosso acabamento nessa caixa é com laço, é com fita. Então, antes que a gente faça o nosso acabamento interno, que é o revestimento da arte, nessa parte de dentro aqui da caixa, a gente vai colar a nossa fita, então. Chegou o momento da gente colocar a nossa fita. Então, temos aqui, por exemplo, a nossa fita. São duas partes pequenas, tá bom? Então, esse aqui vai ser um lado do laço e esse aqui vai ser o outro lado, tá? Então, vamos colocar dessa forma. O lado brilhoso pra baixo, sempre assim, ó, centralizado. Então, vou passar com o pincel mesmo. Não vai com a cola até o final, tá? E a fita tem que estar centralizada. Aqui é a mesma coisa desse outro lado. A fita tem que estar centralizada também e com o lado brilhoso pra baixo, tá? Por que com o lado brilhoso pra baixo? Porque a hora que a gente virar assim, ó, vai ficar com o lado brilhoso pra cima, tá bom? Agora, a gente vai colar a nossa arte. Então, eu tenho aqui já a arte interna. E você tem que ver qual é o lado que tá impresso, ó. Essa aqui que é a parte da frente. Então, eu tenho que colocar ela assim. Porque a hora que o pai receber essa caixa, ele vai abrir. Quando ele abrir, ela vai estar na direção certa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. E vou passar cola no papel. Por que eu não passo cola no papelão? Porque o papel é menor do que o papelão. E com isso, se eu passasse cola no papelão, ia ficar a cola aparecendo. Eu já vou demonstrar o que seria isso. Agora, você vai colar assim, olha, é legal você sempre, nesse momento, levantar, que aí você vê exatamente... coloca exatamente centralizado, tá vendo? Então, vê aqui, ó, se tá centralizado mesmo. Acho que aqui tá. Aí, você alisa desse jeito. E sempre a espátula vai te ajudar a agilizar esse processo de alisar, tá vendo? Vai até o final. As pontas é muito importante. E outra coisa muito importante quando a gente trabalha assim, ó, com vinco, tá? É a gente fazer o vinco imediatamente enquanto a cola está molhada. Porque esse papel de cima vai grudar no papel de baixo. Então, você já faz o vinco para mostrar pro papel qual é o lado que ele realmente vai ficar. Como que você vai dobrar, se é assim ou se era do outro lado, tá bom? Então, já tenho a minha caixa, minha tampa 100%. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso juntar os dois, né? A minha caixa com a minha tampa. Então, eu venho, pego a minha caixa aqui, vejo qual é o lado que tá o meu acabamento, aqui é a minha junção, e vou passar cola nessa parte de baixo e aqui também. Não tenha dó da sua cola, mas também não precisa exagerar, ela tem que cobrir tudo,
assim com folga, sabe? Quando você lamina a tua arte, por exemplo, essa aqui tá laminada, ela tende a demorar muito mais para secar, mas funciona. A cola branca funciona aqui, tá? Tem outras colas que você pode usar para fazer esse processo mais rápido. Agora aqui você vai precisar centralizar assim, ó. Tá vendo dos dois lados? Você tem que ver dos dois lados. A caixa tem que estar centralizada, tá? E você tem que colocar sempre assim, olha, em 90 graus, tá vendo? Aqui, 90 graus. E você tem que forçar, porque se você colar primeiro embaixo, depois a parte do fundo, pode ser que fique meio descolado aqui a parte do fundo ou o inverso. Então, você, aqui nesse momento você faz força, ó, com os dedões de dentro pra fora. Os dedos aqui, ó, de fora pra dentro. E aqui, ó, com a palma da mão você força aqui nessas laterais da caixa, tá? E com o braço todo, quando a caixa é grande. E qual é a solução, então, quando você tem uma grande produção, uma produção de muitas caixas para fazer, porque isso aqui leva tempo. Você tem que ficar alguns segundos ali pressionando para a cola aderir bem, para colar bem, apesar de que essa cola seca super rápido, mas mesmo assim, especialmente com caixas bem grandes, você precisa tomar esse cuidado. Porque para agilizar o teu processo, você coloca um peso aqui. Mas é legal você colocar um peso na caixa aberta. Porque às vezes solta um pouquinho de cola aqui, sabe o que acontece? A hora que você fecha e tem a cola ali naquela altura, ela gruda na arte, a arte rasga e aí não fica legal. Então, coloca o teu peso assim na caixa aberta, tá bom? E vai embora e vai fazer o resto do que você precisa fazer. E depois volta e coloca aquele peso ali em cima. A tua caixa tá 100% já, tá pronta. O que que tá faltando? O nosso laço. Então, vamos para a técnica do laço perfeito. Lateral, ó, aqui tá na tampa, com o brilho pra cima. Você coloca na mão esquerda. Aqui tá embaixo, na tampa de baixo, você vira e coloca o brilho pra cima também. Você vai inverter as fitas agora, vai passar aqui a esquerda por cima. E essa esquerda, que é a que tá em cima, que você acabou de passar por cima, você vai passar também por dentro. Você tá de frente pra caixa, tá? Ó, assim. Ok? Agora, você vai ficar atrás da caixa. Você vai virar, tá vendo aqui assim, ó? Tô atrás da caixa, tá? Aí você vai fazer um laço. Um lado, aliás, da orelhinha, você vai fazer o outro lado da orelhinha. E aqui você vai dar a volta por cima e por dentro, sempre o lado esquerdo que faz o trabalho todo, tá? E você vai puxar. Quando você puxar, olha o laço que lindo. Mentira, ficou horroroso. É assim mesmo. Aí você vira de frente pra caixa e você vai agora fazer os ajustes, tá? Você vai sempre deixar o lado brilhoso pra fora, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Você procura o lado brilhoso e você inverte aqui, assim, ó. Vai virando aqui a fita até ela ficar pro lado todo brilhoso pra fora, tá vendo? Deu certo, você vai encaixar teus dedões aqui, vai segurar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Na perninha do laço, vai segurar aqui embaixo com os dedos. E você agora, sim, vai ajustar o laço, vai deixar ele redondinho, perfeitinho, tá? Desse jeito. Eu não gosto de laço muito grande, eu acho que ele fica meio troncho. Pra mim, os laços menores, mais delicados, ficam mais bonitos, assim, ó. Com orelha muito grande, eu não gosto. Então, pra mim, já ficou bem perfeitinho, ó, tá vendo? E agora, o que eu vou fazer com a minha tesoura para fitas? Aqui, ó. Eu vou juntar as duas pontas do laço. E vou cortar. Eu não gosto desse laço que é feito direto na caixa, com a perninha muito grande. Porque senão, a hora que você deixa assim ele deitado, ele fica com a perninha muito grande, não é legal. E a nossa caixa tá finalizada, perfeita. Olha só que coisa mais linda. Você pode assistir ainda a aula complemento, onde eu ensino a fazer, deixa eu ver se tá aqui dentro. Onde eu ensino a fazer esse mini álbum lá no meu Instagram. Meu Instagram tem
essa aula do IGTV, que eu vou deixar aqui também no vídeo aqui na descrição desse vídeo, para que você assista o complemento e consiga fazer esse mini álbum de forma muito simples, muito fácil e investindo muito pouco, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro.